Olá para você ligado no Portal Assisite. Hoje o Portal Assisite está aqui na Clínica Morpheus. Aqui ao meu lado o Dr. Luiz Marcelo Rotondaro, ele que é especialista em medicina do sono. E hoje a gente vai bater um papo muito bacana para falar um pouquinho de um tema que muitas pessoas têm dúvida, que muitas pessoas procuram saber sempre, que é a insônia, né? Doutor, seja bem-vindo ao Portal Assisite. Já começa falando pra gente, né? O que é a insônia que acomete aí tantos brasileiros, né? O problema da falta de sono. Obrigado pela oportunidade, obrigado aqui a todo o pessoal do Assisite, obrigado, Giovana. Sempre é um prazer poder ajudar. Insônia é uma alteração de sono muito comum, é uma das mais comuns, né? Estima-se que 1 em cada 9 brasileiros tem a insônia, ou alguma dificuldade de dormir. O que é a insônia? A insônia é quando você tem um sono não reparador. A gente tem 3 tipos, a gente divide a insônia em 3 tipos. A insônia inicial, que é a dificuldade de começar o sono. A insônia de manutenção, que é quando você dorme fácil, mas acorda várias vezes à noite e tem dificuldade de dormir depois. E a insônia terminal. A insônia terminal, a pessoa dorme, mas acorda muito cedo, né? E aí não consegue dormir mais. Então são eventos muito comuns e isso causa muito prejuízo, atrapalha muito a vida de muitas pessoas. O que se estima, para você ter um diagnóstico de insônia crônica, já entrando aí no assunto mais para frente, é que você tem que ter pelo menos 3 noites mal dormidas por semana, para você classificar a insônia crônica, por 3 meses seguidos. E isso vai ser uma insônia já crônica, e você já tem que estar procurando alguém para estar vendo o que está acontecendo. E doutor, o que causa a insônia, né? O dia a dia da pessoa, a alimentação, quais são aí os principais fatores que desenvolvem isso na pessoa? A insônia ela tem muitas causas, né? Principalmente se você for dividir em insônias ocasionais ou insônias crônicas. As insônias ocasionais são quando você tem um problema na sua família, um problema no emprego, aquela coisa tá assim, a sua cabeça tá cheia de complicações e você vai ter alguns dias dormindo mal. Mas se você, acabando de resolver o seu problema e isso melhora, essa insônia ocasional, ela não vai te dar problema. Já a insônia crônica, ela tem que ser, primeiro, para você ter um diagnóstico, você tem que excluir várias causas. Até causas psiquiátricas, depressão, transtornos bipolares, muitas coisas podem levar você a ter insônia. Então você tem que excluir essas causas, por exemplo, uma dor crônica, né? Alguém que tem uma lesão, uma dor de coluna, uma fibromialgia, tudo isso pode alterar por causa da dor o seu sono. Quando você exclui todas essas causas, todas as coisas que realmente podem ser mudadas, tratadas, e essa insônia permanece, aí você vai ter uma insônia crônica, que é um transtorno. O que se estima é que é um transtorno de, vamos dizer, como se fosse uma ansiedade crônica. E aí você tem que ter aí um tratamento específico. E aí, a partir olha, acho que tenho esse problema de insônia crônica. Quando procurar um médico, qual que é o tratamento aí feito para essas pessoas, para que esses problemas possam ser amenizados? Porque uma noite de sono, ela responde durante todo o dia, né, na vida do cidadão. Isso mesmo, Giovana. O que você tem que procurar, você tem que ir atrás de um médico de sono, ou de um neurologista, ou de um psiquiatra, quando isso começa a interferir no seu dia a dia. Uma coisa interessante é quando você acorda de manhã e você sente que o sono não foi um sono reparador, você não descansou à noite, né? E quando você, por exemplo, acorda, toma café, vai trabalhar e lá pelas 9, 10 horas da manhã você já está com sono. Então, quer dizer, você não está conseguindo ter um sono que te sustente o seu dia inteiro. Então, a partir daí, você tem que ir atrás de alguém para estar procurando ajuda, porque isso compromete seu rendimento no emprego, teu rendimento, assim, teu humor na família. Até quando você, por exemplo, vai dirigir, você pode ter sonolência dirigindo, causar acidentes. Então, é muito complexo.
E aí, doutor, o tratamento é feito de que forma? Quais são as orientações, né, para esse paciente que chega até vocês aí com essa reclamação, com esse problema? Isso é bem interessante. Primeiro tópico é fazer toda uma pesquisa sobre higiene de sono. Então, ver como são os hábitos da pessoa, se ela, por exemplo, tem uma vida tranquila, uma vida regrada, tem horário para deitar, horário para acordar, se ela toma muito café, se ela faz atividade física, que horas que ela faz atividade física, se ela fica muito no uso de telas, né? Hoje em dia, a tela de computador, a tela de celular, elas têm um comprimento de onda de luz azul. E isso inibe a liberação de melatonina, que é o hormônio do sono, é o hormônio que vai te dar o start do sono. Então, o uso de telas à noite é muito ruim. O que se sugere é que quem tem problema de sono, que você desligue celular, computador, até televisão não é muito bom, mas é celular e computador, pelo menos 2 horas antes de ir para a cama. E todo mundo vai para a cama com o celular na mão, resolvendo o problema. Então, hoje, esses hábitos que a gente tem hoje atrapalham muito o sono de qualidade. Então, esse primeiro passo para tratar uma insônia é ver todos esses hábitos que a gente chama de higiene de sono. Tendo tudo isso certinho, a pessoa ainda continua com insônia, continua com dificuldade para dormir, o tratamento mais específico, mais importante hoje, mais aceito, é a terapia cognitiva comportamental, que é feito por um psicólogo especializado. E essa terapia ela vai fazer todo um ajuste no dia a dia, nos hábitos, orientando toda a cadeia de sono dessa pessoa. Hoje esse tratamento é muito mais importante e muito mais aceito, muito antes de você começar com remédios, né? com comprimidos para dormir, porque os comprimidos eles são meio que um tampa-buraco, mas é que hoje é muito mais fácil você dar um comprimido. Qualquer médico que você acaba indo, infelizmente, ele acaba te passando remédios para dormir. E o remédio para dormir, a longo prazo, ele vai te dar problema. O próprio remédio para dormir, ele começa a te causar dificuldade no futuro de dormir, porque você vai tendo quanto mais você usa esses remédios, mais eles vão te dando o que a gente chama de taquifilaxia, né? Eles vão te dando. Você vai ter que usar cada vez mais a medicação para ter o mesmo efeito, ele vai acostumando o seu cérebro com o remédio e você vai ter mais dificuldade para dormir. Então, o primeiro passo mais importante, higiene de sono e depois a terapia cognitivo-comportamental. E doutor, para a gente finalizar, tem algum exercício que a pessoa pode fazer em casa? Se aí para essa insônia que são insônias que são mais ocasionais, né? Tô muito ansioso hoje. Tem algum exercício que possa fazer antes de ir para a cama, né? Para tentar dar uma amenizada, para tentar dar uma relaxada? Então, é muito complexo. O melhor é você tentar resolver o seu problema. Não tem jeito, você tem que resolver o seu problema para você ir para a cama com a cabeça mais tranquila. Uma coisa que é interessante, que os terapeutas falam, você deixar um bloquinho de nota do lado da sua cabeceira de cama. Porque a hora que você está à noite lá com a cabeça cheia de coisa, você para, anota tudo que você está pensando ali para não esquecer no outro dia. Só de fazer isso, você já relaxa. Quando você está na cama muito tempo, sem conseguir dormir, rolando para lá e para cá, levanta, vai dar uma caminhada, vai andar pela casa, não pega celular, pega um livro, né, um livro para você dar uma relaxada, com uma luz indireta. Isso aí melhorou, tá com mais sono? Volta para a cama e tenta dormir de novo. Atividade física. É interessante, atividade física regular, mas atividade física não pode ser feito até 2 horas antes de você ir dormir, porque você fica vamos dizer, gasta muita energia, o corpo fica muito quente, né, dessa atividade física, e quando você vai para a cama ainda com o corpo muito quente, você tem mais dificuldade de dormir do que você não tivesse feito atividade física. Então, para fazer atividade física à noite, é interessante fazer 3, 4 horas antes de ir para a cama.
e não uma atividade física muito intensa à noite. Porque parece que quanto mais você gasta energia, você tem mais dificuldade de começar o sono. O sono é uma coisa que você tem que ter energia para conseguir dormir. É interessante. Então, o sono, a insônia é uma coisa muito prevalente, é muito complexa, mas hoje em dia o que se tem que fazer para ajudar é fazer uma higiene de sono bem orientada e depois, se não der certo, fazer a terapia cognitiva comportamental. Bom, pessoal, então é isso. Hoje aí é a nossa primeira entrevista aqui com o doutor, mas a gente vai trazer mais conteúdos a respeito da saúde do sono para você que está nos assistindo. E outros detalhes você acompanha no portal Assisite. Até mais. Até.